A revista Educação volta a falar da BET Brasil, né? Que acontece de 5 a 8 de maio em São Paulo e vai ser um mega evento já tradicional da educação brasileira e da América Latina. É uma feira extraordinária e conteúdo que realmente é uma coisa incomum. E para falar disso e para fazer uma circular conosco pela feira, para que a gente possa ver o que aproveitar, a gente vai conversar com a Adriana Martinelli. A Adriana Martinelli é uma educadora, consultora e mentora, com mais de 30 anos de atuação na formação de educadores e líderes escolares. Ela é mestre em psicologia organizacional e diretora de conteúdo da BET Brasil. Ela desenvolve programas voltados à liderança, cultura organizacional, escuta ativa e desenvolvimento humano nas instituições de ensino. Criadora do Diálogos que Transformam, investiga como relações, conversas e decisões moldam o presente e o futuro da educação. Ou seja, a Adriana tem um currículo extraordinário, né? E ela monta programas na BET que a gente, que é conteudista também, admira muito o trabalho dela. Então, ela está aqui hoje. Adriana, bem-vinda. Obrigado por você ter dado. Obrigada, Edmilson. É um prazer estar aqui falando com vocês. Tá, a revista Educação é parceira tradicional, histórica da BET, então a gente nada melhor do que agora falar com a Adriana. Adriana, o que mais chama atenção no que você criou, né, como programa, você e toda a equipe de colaboradores no entorno da BET? O que vocês que mais chama atenção no programa? E explica um pouco para quem nunca foi à BET e que está perdendo, né, uma coisa extraordinária, o que é a BET Brasil? Vamos lá, Edmilson. Bom, eu vou tentar convencer aqui quem está me ouvindo e que nunca foi, e vou trazer novidades aí para quem sempre vai e quer ir de novo esse ano. A edição desse ano traz uma provocação muito contextualizada com o momento que a gente vive o setor educacional. Estamos aí, de 2 anos para cá, com uma presença forte de inteligência artificial na educação. Isso se fala demais sobre isso, ainda temos mais perguntas do que respostas sobre o impacto da IA na educação. Sabemos que é grande, mas a gente ainda tem pouco tempo e pouco experimento e poucos resultados sobre isso. Por outro lado, temos também todo um impacto do lado humano na educação, que, de certa forma, se contrapõe com esta inteligência artificial. Então, a BET está trazendo uma provocação que não é uma questão de escolha de um ou outro, mas, nitidamente, a ideia central é integrar tudo isso na prática da educação. Então, o tema geral deste ano traz inteligências individuais, coletivas e artificiais, todas em nós agora. Então, é uma sensação muito real de que a gente está convivendo com todas essas inteligências, isso não tende a mudar, mas que a gente precisa descobrir como é que elas dialogam para que a gente construa uma educação de qualidade. Então, este é o grande tema geral desta edição. Por que você viria a BET, por exemplo, que se nunca veio, ou se está pensando em vir pela segunda, pela terceira, pela quarta edição? Primeiro, eu acho que é uma concentração, não para você entender o futuro da educação, mas você entender o presente da educação e construir, a partir dessas tendências reais, o futuro, sim. Então, acho que a BET é o lugar. A gente sempre fala, né, das tendências do futuro, mas hoje em dia o futuro a gente constrói pela nossa ação do presente. Então, eu diria que é um convite a conhecer o que está sendo dito hoje, o que está sendo praticado hoje na educação. Um outro ponto importante é você se conectar com todo o ecossistema da educação. A BET é o único lugar, talvez que eu conheça, que durante 4 dias se encontram gestores de educação privada, de educação pública,
professores, coordenadores, todo o time de tomadas de decisão dessas duas instâncias, tanto pública quanto privada, onde se encontram empresários, empresas que estão articulando suas soluções, seus produtos para a educação, pesquisadores, todo o ecossistema da educação, da tecnologia, governo, parte privada, empresa privada, todo mundo no mesmo lugar durante 4 dias. Isso é uma coisa raríssima. Então, eu acho que, por si só, isso já diz muito para que a gente tenha a facilidade de networking, de conversas, de experimentos, de um olhar, de leitura de contexto muito atenta para o que está acontecendo. Sair um pouco desta bolha. Uma coisa que eu digo para todo mundo que quer ir na BET é: vá desprendida de julgamentos, vá desprendida dos seus CNPJs, atue como uma pessoa que vai olhar, sair dessa bolha, ser incomodada, ser impactada para ampliar sua visão. Uma outra coisa muito importante é que na BET você só, por exemplo, não escuta palestras, e não está só ouvindo. Os formatos que nós temos interativos de painéis, de auditórios, eles permitem que o congressista viva uma experiência diferente. Ou seja, esta por si só já é uma forma de aprender alguma coisa nova, não só pelo que se escuta, mas pelo que se vive. E quem sabe, saindo da BET depois desses 4 dias, impactados por uma conversa aqui, uma ação ali, uma pessoa que acabou conhecendo lá e que trouxe uma perspectiva diferente. Então, esse ambiente, esse cenário de muita conexão, de muita aprendizagem, é que é o maior convite para estar na BET, sem dúvida nenhuma. Então, Adriana, legal. Muito, isso mostra a grandiosidade. E eu passo por clientes que deixam produtos para serem lançados na BET. A BET é uma referência hoje no negócio educação, na questão pedagógica, é muito importante. Agora, quantos palestrantes e quantas palestras acontecerão nesses 4 dias? É uma coisa. E que, para assistir, a pessoa precisa se inscrever e pagar um valor para assistir a esses conteúdos, mas também existem conteúdos dentro dos estandes das organizações, não é isso? Explica para nós, Sim. por favor. Então, vamos lá. A gente tem esses 4 dias, dentro do espaço total da BET, 13 auditórios, 13 espaços de conteúdo. Alguns desses auditórios são gratuitos, principalmente aqueles que se fala sobre educação pública. E nesses nós temos 2, um auditório grande de educação pública, onde terão painéis com secretários de educação, com cases específicos de sucesso nas redes de municípios ou de estados. Esse auditório é gratuito. Um outro espaço gratuito também é um espaço novo lançado esse ano, práticas e soluções para a educação pública. Um espaço ali mais restrito, mais imerso, onde podemos ir mais a fundo para alguns cases e algumas experiências de educação pública. Fora isso, a gente tem a Arena Startups, a EdTechs, onde a gente tem ao lado mais da inovação, de cases interessantes ligados à tecnologia, provindos das EdTechs, também é gratuito. Outros auditórios que envolvem conteúdo de educação básica, conteúdo de educação profissional e superior, espaço específico de fórum de gestores, espaço específico que é um summit de IA na educação, vai ter um espaço exclusivo para isso. Esses auditórios já envolvem uma inscrição paga. Tudo no site vai estar explicadinho ali, quem quiser entrar. Acho que se escreverem como me inscrever na BET Brasil no Google, já deve vir direto o link, e aí a escolha é da pessoa de qual desses auditórios, de qual desses pacotes ela deseja adquirir. E não pacote completo, mas ela pode escolher pelo dia. Eu quero ir só nesse dia, porque nesse dia tem os palestrantes que eu quero, que eu gosto. Com relação às sessões de palestrantes, eu tenho mais de 400 palestrantes nos 4 dias, mais de 170 sessões de conteúdo também nos 4 dias. Imagine que 13 auditórios precisa ter
sessões simultâneas, né? Então, é impossível que uma pessoa assista todas as sessões. Eu digo que ir à BET é um exercício de fazer escolhas, porque precisa aprender a fazer escolhas. Eu acho que isso é o mais importante. Eu já escutei depoimentos de que, nossa, tem muita coisa, é tudo muito grande, é muita opção, e é mesmo. Se você não sabe o que você está procurando, o que você quer dentro da BET, talvez você se perca, porque é uma infinidade de oportunidades. Mas se você fizer um trabalho anterior de descobrir o que você está buscando, do ponto de vista de conteúdo, de temáticas, de palestrantes, e de também empresas, você começa a criar sua trilha com antecedência e aí sim faz um percurso dentro da BET muito efetivo, de muita qualidade. Então, a dica que eu dou para a BET, para quem vai à BET, sempre faça um trabalho anterior. Olhe a agenda da BET, que já está lá no site, por auditórios, por dias. A gente sempre coloca um descritivo de cada sessão, então não é só o título, a pessoa tem um pouco mais de informação sobre o que vai ser falado lá nos diversos temas, e isso dá uma chance da pessoa conseguir minimamente descobrir o que ela quer e alinhar um pouco das expectativas em relação ao que ela busca e o que ela vai encontrar lá. Ótimo. Adriana, de qualquer modo, se um educador quiser ir à feira, ele se inscreve, é gratuita, a feira. A visitação é 100% gratuita. Basta que ele se inscreva como visitante e esses auditórios que eu disse, que são gratuitos, ele tem acesso não só a isso, mas a todo o espaço do pavilhão, onde você bem disse, Edmilson, existem ali os estandes das empresas. São mais de 350 empresas expondo suas soluções, suas inovações, seus produtos de lançamento, e eles também têm conteúdos nos seus estandes, não todos, mas alguns trazem alguns palestrantes, oferecem alguma interação também para o visitante. Então, é muita opção que tem. Dificilmente alguém sai de lá sem escutar uma coisa diferente, sem participar de um conteúdo diferente. Então, tem toda essa vasta oportunidade também no pavilhão, também com um acesso à visitação gratuito. Ótimo. Quer dizer, na verdade, você pode ir à BET e escolher que programa que você vai fazer. O Sim. Programa de palestras que você escolhe, e aí você está sujeito a um pagamento, obviamente, se aquela não estiver dentro da grade gratuita, mas a BET oferece palestras gratuitas. As editoras levam gente muito boa para falar nos seus pequenos nos seus stands, mini auditório que eles às vezes criam junto ao stand. É lindo o espetáculo e realmente vá com muita energia, né? Porque andar na feira ali, que é gigante. Dica boa, Edmilson, sapato baixinho, tênis, garrafinha de água e carregador de celular. Sem isso, você precisa disso para navegar bem na BET, senão realmente é muita coisa e cansativo, né? Com certeza, porque é o dia inteiro. Você por conta do seu trabalho na BET e nas outras áreas que você atua, você tem muito contato com escolas, com educadores. Essa questão da IA, ela aflige hoje o diretor de escola, Adriana? Eu diria o seguinte, Edmilson, eu acho que esse tema IA, eu acho que ele está afligindo, de um modo geral, todo ser humano hoje em dia, né? Porque a gente deixa de perceber que não é só uma ferramenta a mais, sem dúvida nenhuma. A questão da IA não é uma ferramenta a mais, como a gente tem outras ferramentas digitais mais conhecidas, mas ela entra como algo mais amplo, como uma linguagem, como um sistema, como uma possibilidade muito maior de interação com o humano, sem dúvida nenhuma. Aonde eu acho que a gente ainda precisa entender melhor como melhor utilizar, como melhor interagir, dialogar com esta ferramenta ou com esta inteligência, ela necessariamente não acontece por conta da IA.
mas cada vez mais a gente percebe a necessidade de ter intencionalidade nas nossas ações, ter clareza do que se quer, do que se busca. Quando a gente não tem isso claro, e eu vou, por exemplo, fazer uma pesquisa na IA e eu não tenho o que a gente chama de prompt claro, talvez eu não tenha a resposta ideal. Então, eu começo a fazer uma ligação que exercer pensamento crítico, ter clareza no que se busca, saber interpretar dados, isso tudo são competências necessárias para dialogar com a IA, sem dúvida nenhuma. Mas elas já eram necessárias antes mesmo da IA surgir. O que está acontecendo, na minha opinião, agora, é porque a presença explícita da IA está emergindo essa falta, essa necessidade de desenvolvimento dessas competências, o que a gente está chamando muito claro do letramento em IA, ou esse lado mais necessário e urgente do desenvolvimento desse olhar de pensamento crítico, de intencionalidade, de não aceitar simplesmente tudo que vem. Então, é isso que eu acho que é o tal do afligir, né, a área da educação. Está sendo provocado de uma rapidez muito grande e, o principal, essas competências você não desenvolve da noite para o dia. Né? Você não desenvolve um aluno com seu pensamento crítico, com a sua capacidade de analisar dados, informações da noite para o dia. Por isso que eu digo, não é a IA que está trazendo a necessidade de uma competência humana nova. Ela não é nova. O que acontece é que a gente talvez nunca tenha dado tanta atenção a ela como a gente precisa agora. Adriana, tem se falado muito na questão e na preocupação de estimular os alunos a desenvolver um pensamento crítico. Evidentemente que a tendência das mídias sociais, fake news, tudo, se a gente não desenvolver um pensamento crítico, quem vai comandar a sociedade, quem vai colocar em risco a democracia, as redes sociais, por conta de que são manipulações, interesses econômicos, etc. Então, tem sim desenvolver, estimular o aluno a desenvolver o pensamento crítico. Agora, como está, você que atua muito com docentes, como você sente nas suas andanças por aí a preparação do docente? Então, esse é um outro desafio grande aqui na educação brasileira em relação ao desenvolvimento de docentes desde a sua fase inicial, né? Eu digo formação inicial, tanto do ponto de vista da graduação em pedagogia, quanto graduação de licenciaturas. Então, a gente tem clareza de que isso ainda está aquém do que poderia estar e o que se demanda hoje em dia de um docente preparado e adaptado para este mundo que vivemos. Parado, acho que o processo não está e nunca vai ficar. Existem iniciativas para aperfeiçoar isso. Uma delas, recente, é o próprio ENAD, que é a verificação da qualidade dos cursos de graduação, ter incluído a parte prática como algo que vai ser mensurado. Até então, isso não estava sendo considerado. A parte prática desses cursos de graduação é um estágio, né? Então, nada melhor do que um professor aprender a ser professor, a atuar como professor na prática. Então, o que a gente sempre viu, que a formação docente tinha um excessivo rigor, digamos, na teoria. E aí esse docente é formado e quando ele vai para dentro de uma sala de aula, que ele se vê na prática, existe esse abismo entre o que ele foi formado e o que ele tem que atuar agora. Então, trazer a experiência prática, o estágio prático, que é obrigatório na graduação, como um ponto a ser avaliado, está começando um processo de evidenciar a importância dessa parte prática. Então, isso é positivo, sem dúvida nenhuma. É um caminho embrionário, ainda tímido, mas é um caminho de a gente começar a melhorar um pouquinho a formação do professor e do docente. As formações continuadas também caminham
para algo mais próximo da realidade que o professor, que o docente deve atuar. Porém, ainda numa visão muito, e aí acho que a gente começa a perceber isso, numa visão muito utilitarista, talvez, de ferramentas, de processos onde é necessário encaixar dentro da relação professor-aluno, nessa relação de aprendizagem. E pouco ainda, e aí sim, falando das competências importantes a serem desenvolvidas nesse contexto, que são competências individuais desse professor, da necessidade que ele também tenha o pensamento crítico, que ele também tenha a capacidade de desenvolver as suas competências, para que ele possa entender como desenvolver isso, ou como criar condições para desenvolver isso com seus estudantes. Então, acho que ainda a gente tem aquela história do trocar os 4 pneus e o step com o carro andando. A gente está num movimento da educação onde tem que ser trabalhado o que está acontecendo agora, mas previamente o que vai vir a acontecer, que seriam esses novos docentes. Então, tudo ao mesmo tempo tem que ser modificado, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falo, é um processo lento, é um processo muito necessário, essencial, mas que a gente começa a perceber agora que é necessário olhar e focar para a prática. O próprio PNE indica muito e ressalta muito agora, nesses próximos 10 anos, a necessidade da formação prática desse docente, aprender na prática e aprender com a prática, né? Então, se demanda uma prática nova e ele nunca teve isso em lugar algum da sua formação, fica difícil demais isso ser implementado. Então, como é que a gente consegue fazer com que esse professor viva como aprendiz desse processo essa nova prática? Nós conversamos com a Adriana Martinelli, que é a diretora de conteúdo da BET, então ela falou com propriedade sobre tudo sobre a BET Brasil e sobre o programa deste ano. A Adriana também é uma educadora, consultora, ela tem também a criadora do Diálogos que Transformam, daí ela fala muito em presente, futuro, é o presente preparando, construindo o futuro a cada passo. Então, vocês poderão conhecer, se é que vão ver a Adriana na BET, mas certamente ela receberá gostaria de ter um feedback depois, porque já está pensando na construção, a partir do mês de maio, na construção de 2027. 2027, exato. Mas faço questão de quem quiser ir lá me encontrar, vai receber um abraço e um cafezinho, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Adriana Martinelli, muito obrigado. Foi um prazer imenso te ouvir. E agora vamos nos encontrar com quem está nos assistindo e com você. Vamos nos ver agora dia 5 de maio. Dia 5 de maio estaremos lá. Muito obrigada, Edmilson. Obrigada à Revista Educação, que é parceira e apoiadora dessa iniciativa, sem dúvida nenhuma, e tomara que a gente consiga caminhar juntos, porque eu acho que esse é uma outra característica da BET. Ela aglutina as pessoas para que todo mundo, junto, a gente consiga chegar aí mais frente ao processo educacional. É isso aí, todo mundo se encontra lá, né, Adriana? Tá bom, todo mundo. Um abraço, obrigado. Grande festa da educação. É isso aí, valeu. Obrigada, Edmilson. Parabéns, um abraço.